Bom, hoje nós vamos finalmente acabar o capítulo 10 da revista, tá? Esse capítulo 10 está parecendo a Caverna do Dragão. A gente pensa que vai sair e não sai, mas hoje a gente acaba isso daí, ok? Então vamos lá, vamos continuar olhando aqui um pouco sobre o quarto mandamento, certo? Só relembrando o que é que nós vimos na aula passada, ok? Acerca ah, do quarto mandamento, em Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, certo? Nós vimos que, assim como todos os outros mandamentos, certo? O quarto também é um mandamento obrigatório, porém, ele passou por uma transformação, certo? Com Jesus, ele passou uma transformação, não é nova? Ele passou por uma transformação bem notória em relação aos demais mandamentos, certo? Vimos que dentro da igreja, certo? Dentro da tradição da história da igreja, há inúmeras posições acerca do sabat, certo? Sempre que eu falar sabat, lembre que é o dia de descanso, o dia do Senhor, tá? Ah, Nós vimos o que a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Helvética falam acerca do quarto mandamento. Todos esses três documentos confessionais da igreja, eles falam do quarto mandamento como um dia de descanso e um dia de adoração a, a Deus, certo? E todos eles acreditam aí na contemporaneidade desse quarto mandamento. Só que nós estávamos trabalhando em cima da pergunta: será que o quarto mandamento ele tem o mesmo significado para nós que tinha para os judeus? Ou melhor, pegando até uma pergunta que Ellen fez na aula passada, será que os judeus eles tinham a real compreensão do que significava o mandamento, o quarto mandamento do guardar ao sábado? Então, primeiro nós vimos que para entendermos a questão do quarto mandamento, do guardar o sábado, precisamos entender que ter ciência de que a santificação do dia do Senhor não se originou com a igreja, certo? Não foi a igreja que definiu o dia ou a forma de adorar ao Senhor, mas foi o próprio Deus para o bem da humanidade, certo? E vimos isso com a questão lá de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, no sétimo dia ele santificou, certo? Segunda coisa que nós vimos foi compreender o simbolismo por trás do quarto mandamento. Não só o quarto mandamento, mas todos os outros mandamentos. Ele tem uma base teológica, ele tem um ensino acerca da pessoa de Deus, acerca do caráter de Deus e acerca daquilo que Deus quer para as nossas vidas, certo? De modo que a gente venha reproduzir isso daí e glorificar o nome dele. Então, o quarto mandamento, ele nos ensina algo sobre Deus e não sobre nós mesmos, certo? É uma coisa interessante da Bíblia, que a gente acha que a Bíblia é Deus mostrando o quanto sabe de nós. Mas não é isso que a Bíblia é. A Bíblia é Deus se revelando a nós como Ele é o que Ele espera das suas criaturas, certo? Então nós olhamos lá para o Éden, a questão de Deus ter criado o mundo e no sétimo dia ter descansado, certo? Então ele já deixou essa ordem do descanso lá na criação, e depois do Êxodo, quando Moisés ele recebe as tábuas da lei, é instituído o dia do sábado ali como um mandamento. Então nós vimos que a questão do quarto mandamento ela segue dois princípios. Primeiro, o princípio da criação. Precisamos guardar o dia do descanso, o sabato, o dia do Senhor, primeiro por causa da criação. Porque Deus criou todas as coisas em 6 dias e no sétimo ele santificou e descansou. Ou seja, ele cessou de estar criando coisas novas, agora ele só administra, cuida da sua criação. E depois, o quarto mandamento ele entra como um mandamento por causa da libertação do povo do Egito. Certo? Era para relembrar ali o povo de Israel da libertação do cativeiro ali.
Terceira coisa que nós vimos que o importante não é observar o sétimo dia, caso o sábado, como ou domingo, como qualquer outro dia e de forma legalista e um ritual. Isso aí a gente vai ver quando começar a trabalhar a parte mais prática hoje, certo? Vimos que há 3 posicionamentos da igreja acerca disso. A gente tem os sabatistas estritos, que vão dizer que você não pode fazer nada no dia do Senhor, proibido qualquer coisa. Os sabatistas moderados, que vão dizer que no dia do Senhor há espaço para um trabalho, para um divertimento, para alguma coisa do tipo. E os antissabatistas, que são aqueles que vão dizer, tem diferença nenhuma. Todo dia é dia de adorar o Senhor. Tá? Vimos também a questão teológica por trás do sabate, certo? Então vimos que, primeiro, que a palavra sabate, que foi traduzida como sábado, significa descanso, certo? Sempre que na sua tradução aparecer a palavra descanso, quando você vai olhar no hebraico, é a palavra sabat, certo? Então, segundo que Deus ele estabeleceu um padrão quando ele institui ali o sabate, o dia do descanso. Deus criou o calendário da humanidade, gente. Deus criou o calendário da humanidade. 6 dias você trabalha, no 7º você descansa, certo? Uma outra coisa que nós vimos é que o dia do sabate é recordar e colocar em prática justamente aquilo que Deus fez por nós. Então, 2 razões básicas para guardar o sábado, o sabate. Lembrar que Deus é criador, lembrar que Deus é libertador. O foco do dia do Senhor tanto é a criação quanto é a salvação. Vimos que a questão do sábado, do dia do descanso, era um sinal da aliança de Deus para com o seu povo, certo? E findamos olhando que o sabate, o dia do sábado, o 4º mandamento, ele apontava para a obra de Cristo. Então nós trabalhamos ali o livro de Levítico, capítulo 23, mostrando que as 3 principais festas do povo de Israel, tá? Que era o quê? Quais são as 3 festas que a gente viu na semana passada? Não precisa ser em ordem, não. Tanto que digam quais as 3. Isso, muito bem. Então são as 3 festas principais do povo de Israel. Então o sábado ele servia como ele regulava a contagem dessas festas aí. Então vimos que a primeira festa a ser instituída era a Páscoa, tá? Que prefigurava ali a morte de Jesus e a libertação do povo da escravidão, certo? Depois nós temos a festa das primícias, tá? A festa das primícias era a celebração porque a colheita ia começar a nascer. Então aquele primeiro feixe que nascia era tirado pelo fazendeiro e era levado em oferta ao Senhor. A festa das primícias ela tinha por foco festejar a nova vida, certo? E por último nós tínhamos a festa do Pentecostes. Então quando a gente olha lá para Levítico, nós vamos ver que o sábado ele apontava para esta obra de Cristo. E ele só servia de norte para isso daí. Perceba que na leitura, quem não estava na aula passada pode assistir a aula gravada, enquanto o YouTube não derruba de novo. Então veja, sempre a ordem era no dia imediato após ao sábado, ou seja, no domingo. Cadeira aí no meio. Sim. Hã? Não é. Então veja, quando você faz uma leitura atenta de Levítico 23, você vai ver que o sábado ele sempre aponta para a obra de Cristo. O povo descansava no sábado, ciente de que Deus estava cuidando de todas as coisas, certo? Isso é só um resumão do que a gente viu na aula passada. Então, pegando o gancho, podemos enxergar que o princípio por trás do dia do Senhor, tá?
O princípio estabelecido pela igreja de se reunir no domingo já estava ali no Antigo Testamento. A lei em Êxodo e em Deuteronômio estava mantendo esse princípio, tá? Então, criação e redenção são os princípios que norteiam o dia do Senhor, o dia do sábado. Em Isaías, capítulo 58, verso 13 e 14, o profeta Isaías, ele vai explicar como é que a gente reverencia o dia do Senhor. Isaías, capítulo 58, verso 13 ao 14. Veja o que diz: se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor digno de honra, se guardarem o sábado não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei como herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então veja, ele aponta duas coisas aqui. Primeiro, ele aponta o lado negativo. Aquilo que não se deve fazer no dia do Senhor, no sábado. Profanar o dia do Senhor, cuidar dos próprios interesses, pretender fazer a própria vontade, falar palavras inúteis. Então guarde bem isso, porque a gente vai trabalhar isso já já na parte prática. Depois o profeta vai salientar a versão construtiva e positiva do guardar o sábado. Veja, aquilo que deve ser feito é o quê? Considerar o dia do Senhor como dia do Senhor, honrá-lo e deleitar-se em Deus. Novamente a gente percebe que o objeto da reverência solene não é o dia em si, mas o Senhor deste dia. Volto a dizer o que eu disse na aula passada. Os testemunhos de Jeová, os adventistas, eles pecam, eles profanam o sacrifício de Jesus ao guardar literalmente o dia do sábado. Por quê? Porque Cristo já cumpriu tudo aquilo que o sábado apontava. Então, eles guardam o sábado como um pré-requisito de salvação. De salvação. Por isso que são considerados como seita. Ok? Ô, Matheus. Oi. E aquelas igrejas também que fazem rituais? Festa tabernáculo, por exemplo? Mesma coisa. Está profanando o sacrifício de Jesus. A gente não precisa mais dos rituais do povo de Israel. A gente não precisa mais montar tenda na porta da igreja para celebrar a festa dos tabernáculos. A gente não precisa mais entrar com a arca da aliança, tocar um chofar, nada disso. Tudo isso era sombra daquilo que Cristo faria, da pessoa de Cristo. Então essas igrejas que judaizam o culto estão profanando o culto do Senhor. Era o problema lá da carta aos Hebreus. Os crentes, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo lá em Hebreus, eles estavam passando por esse problema. Por quê? O culto judaico era um culto pomposo, né? Tinha lá o sacerdote tocando chofar, a arca da aliança, as músicas, as festas do tabernáculo. Não era um culto pomposo. Aí, de repente, eles se convertem. E o culto cristão é um culto simples. Era só oração, cânticos e a exposição das escrituras, o ensino dos apóstolos. Então eles tiveram esse choque aí, então eles achavam que podiam. A gente pode pegar um pouquinho dos elementos lá do judaísmo, né? Nós somos judeus afinal, então vamos pegar ali, misturar aqui, e o autor de Hebreus ele escreve justamente é um dos problemas que o autor de Hebreus ele está combatendo ali na carta, né? Essa judaização do culto. Certo? E o outro problema era a apostasia. Por isso que ele vai mostrar que Cristo é superior a todas as coisas da antiga aliança e que as coisas da antiga aliança apontavam para Cristo. Então, eles também estão sendo hereges. Quando a gente olha para a questão do sábado no Novo Testamento, a gente precisa ter em mente que Jesus ele nunca violou nenhum dos 10 mandamentos, inclusive o sábado. Tá? Por que eu estou dizendo isso?
Porque há seitas de judaizantes ainda nos tempos de hoje, que vão dizer que Jesus, ele pecou porque ele quebrou o quarto mandamento, tá? Porém, quando nós olhamos, entendendo o sentido do dia do descanso, do sábado, nós vamos ver que Jesus ele não pecou. Jesus ele rompeu a pena com a tradição construída pelos fariseus, pelos escribas, pelos doutores da lei, em torno do sábado. Jesus, ele não era contra o sábado, ele era contra o legalismo que se criou em torno do sábado. Ele era contra o formalismo, a idolatria em torno do dia do sábado, criado pelos doutores da lei, os fariseus e pelos escribas. Para estes, o guardar o sábado era um ritual. Era um ritual. Eles não compreendiam os princípios espirituais por trás do sábado. Eles guardavam o sábado como um mero formalismo e como uma forma de autojustificação para a salvação. Para a salvação. Então Jesus ele vem e mostra a real compreensão do significado do sábado, né? Ele vai salientar ali para os judeus o fato de que eles entendiam completamente mal os mandamentos do Antigo Testamento, não só o sábado, mas outros mandamentos também, os judeus compreendiam muito mal. O grande problema do povo, dos fariseus, dos mestres de Israel, era que eles enxergavam os mandamentos apenas como cumprimento em base de ações, tá? Por isso que Jesus vai chegar e vai elevar o nível da coisa. Vai dizer, você está pensando que para você quebrar o mandamento de não adulterarás é só deitar com uma mulher? Não. Se você olhar e cobiçar, você já pecou, você já adulterou. Você está pensando que você quebra o mandamento do não assassinarás, do não matarás, somente quando você pega e enfia a espada no bucho do coleguinha? Não, você pecou. A partir do momento que você odeia o seu irmão, você já está quebrando este mandamento. E por aí vai, entendeu? Então Jesus, ele denuncia ali a hipocrisia dos fariseus, certo? Pra você ter ideia, os fariseus, eles tornavam a obediência e a observância do sábado mais rígida do que o próprio Deus havia ordenado. Havia grupos que você não podia nem cuspir, porque era visto como um trabalho. Podia se coçar, não podia fazer nada, porque era visto como um trabalho e você poderia quebrar o quarto mandamento. Que foi? Essa de barriga desse cara. Pois é. Ali tinha que... Deitado na cama dessa de barriga. Então, é por isso que Jesus ele vai e mostra que não era errado comer no sábado, quando os fariseus censuram Jesus e os seus discípulos, certo? Mesmo que para você obter esse alimento, você tivesse que debulhar o grão e as espigas na mão, que foi o questionamento deles. Vocês estão pecando aí, vocês estão pegando as espigas e debulhando para comer, vocês estão quebrando o sábado. Outra crítica dos fariseus foi o fato de Jesus curar no sábado. Então Jesus vai mostrar que não era errado fazer o bem no dia do sábado. Por quê? Porque as obras, as curas eram as obras de misericórdia. E o Senhor do sábado é um Senhor misericordioso. Para a gente entender essa questão na mente dos fariseus, lembra aí da parábola do bom samaritano. Jesus, ele ali naquela parábola, ele vai descrever 3 atitudes em relação ao próximo. 3 atitudes que temos em relação ao próximo. A primeira é a dos assaltantes, tá? Que vão lá, atacam, roubam e fazem apenas o mal. Então, essa é a primeira atitude. A segunda atitude é dos religiosos. Você vê que passa ali um sacerdote e um levita, né? Eles não fazem mal, mas também não fazem o bem. Deixa o cara lá. Aí vem o samaritano. O samaritano, ele cumpre a lei positivamente ao fazer o bem, dedicando-se a ajudar aquele cara, ajudando além do que é necessário. Leva o cara lá, cuida das feridas, paga a hospedagem dele, se passar alguma coisa aí, na volta eu venho e acerto aí. Então, os religiosos da época de Jesus não faziam nada no sábado só para não ter que transgredir a lei.
o que evidenciava uma ética muito pessimista, muito reducionista, muito egoísta. Jesus, no entanto, ele vai e mostra ali o real valor do sábado. Jesus, ele revoluciona ali o sábado, dando o seu devido valor, ou seja, o sábado, o dia do Senhor, é o dia para promover o bem, preservar a vida, possibilitar um descanso merecido. Então, Jesus enfatiza também o valor intrínseco do sábado, que é santificar o Senhor. Então, no sábado, no dia do Senhor, não é errado nós fazermos obras de misericórdia, obras de necessidade e obras de adoração. O que são obras de adoração? O culto. O culto a Deus. O culto público, a reunião solene da igreja. São as obras de adoração. Obras de necessidade, ajudar um próximo. Obras de misericórdia, fazer o bem para com o próximo. Então não é errado isso daí. Então veja, a questão do guardar o sábado não é em si o dia, mas o princípio que está por trás do dia. Santificar ele e honrar a Deus. Dedicar este dia a Deus. A igreja primitiva compreendeu que o domingo seria, a partir de agora, na nova aliança, este dia de reunião, este dia de praticar obras de adoração, de misericórdia e de necessidade. Seria este dia de descanso do povo, porque o sabate judaico apontava para o sabate cristão. Está dando para entender? Questão do sábado. E precisamos também, gente, tomar muito cuidado para a gente não cair no mesmo erro que os fariseus. Às vezes tem igrejas que valorizam demais o dia do Senhor, o domingo, beirando ao legalismo que os fariseus também exerciam. Certo? Então vamos ver agora como é que a gente guarda o sábado hoje. Como é que a gente guarda o sábado, o dia do Senhor? Os aspectos ritualistas do sábado foram abolidos, tá? Ninguém hoje precisa parar de trabalhar às 17 horas da sexta e só voltar a trabalhar às 17 horas do sábado, tá? A não ser que você seja adventista ou judeu, circuncidado, né? Fora isso, ninguém precisa fazer isso mais, tá? Assim, só um parêntese aí. Os adventistas, eles vão alegar que nós cristãos adoramos no domingo por causa de Constantino. Vão dizer que Constantino, depois que se converteu ao cristianismo, instituiu o domingo como dia do Senhor. Isto é mentira. Porque lá em Atos, nós já vemos que a igreja se reúne no domingo. O Espírito Santo desce sobre a igreja no domingo. No relato da reunião da igreja, sempre aponta para o domingo. Isso aí era por volta do ano 34, 35 depois de Cristo. Constantino só surge em Sina na metade do terceiro século, lá para o ano 300 e cacetada. O que Constantino faz é oficializar o domingo como o dia do Senhor e decretar um feriado dentro do império. Então, ninguém poderia trabalhar no domingo. Por quê? Porque era o dia do Senhor. Isso desagradou muito os romanos que não eram cristãos, porque eles precisavam trabalhar, né? Então, essa questão do não trabalhar no domingo foi instituída, sim, por Constantino, mas não foi o dia do Senhor. Ele não chegou e disse, agora a igreja só vai se reunir no domingo. Não. Isso aí a igreja já fazia muito antes de Constantino se converter. Então, veja lá. O princípio espiritual por trás do sábado, do quarto mandamento, é descansar de nossos trabalhos e confiar em Deus para ser o nosso provedor, mantenedor, libertador e salvador.
Então, o princípio espiritual do Shabat é descansar dos nossos trabalhos e confiar em Deus para ser o nosso provedor, mantenedor, libertador e salvador. Calvino vai dizer o seguinte: não há dúvidas que pela vinda do Senhor Jesus, a parte cerimonial deste mandamento foi abolida. Os cristãos devem, portanto, evitar a observância supersticiosa deste dia. O dia do Senhor é um dia para reunirmos-nos em culto e para descansar dos nossos trabalhos. E o mais importante, é dia de encontrar o nosso descanso espiritual em Cristo todos os dias, para todos os dias da semana. Vamos ver cada ponto desse que Calvino ele vai dizer. Vamos entender como viver corretamente o dia do Senhor. Primeiro, Calvino vai dizer que é o dia para nos reunirmos em culto. Então, sabemos que a Bíblia nos ordena que é preciso reservar um dia dentre 7 para o culto coletivo. Este dia foi estabelecido na igreja sendo domingo. Então, domingo é o dia em que nós paramos para nos reunir em culto, certo? Então, domingo foi herdado da igreja primitiva. Nós herdamos isso daí da igreja primitiva com a base teológica que nós vimos lá em Levítico, certo? Porém, algumas perguntas precisam ser feitas para a gente refletir nessa questão do dia do Senhor, certo? É o dia de nos reunirmos em culto, certo? Então, o domingo deveria ser um dia bom para os cristãos. Porém, muitos de nós pensamos que o domingo ele só é bom quando ele se encaixa na minha agenda. Muitos de nós vemos o culto público como uma coisa boa a se fazer se este estiver dentro da minha agenda, ou seja, se eu não tiver nenhuma outra programação interessante para fazer no domingo. Ou porque eu tenho algum trabalho na igreja e eu tenho que ir executá-lo. Então, por isso que eu vou. Então, muitas pessoas vão agir tipo, meu time não vai jogar hoje, então eu vou para a igreja. Eita, meu time vai estar jogando hoje, acho que eu não vou para a EBD não, se der tempo eu vou para o culto. Precisamos tomar cuidado para que o domingo não seja um dia que tenha que se encaixar na nossa agenda. É o contrário, é a nossa agenda que tem que se encaixar nesse dia. Passamos a ter a ideia de que o reunir em culto público para adorar a Deus é algo bom quando a gente não tem nada para fazer. É muito triste ver que muitos crentes fazem programações de festa de aniversário, de confraternização, disso, daquilo, outro, justamente no domingo, comprometendo o culto ao Senhor. Não estou dizendo que é proibido você sair para almoçar fora, ir para um aniversário de alguém que é de manhã ou de tarde. A questão é nós negligenciarmos o culto público por interesses próprios. A gente vai ver isso daí. Estamos pecando quando nós não observamos devidamente o culto ao Senhor, gente. E aí eu volto a repetir a pergunta que eu fiz lá na outra aula, logo no início da aula. O que te motiva a vir para a igreja no domingo? Por que você está aqui hoje? Por que você saiu da sua casa, tomou banho, espero que tenham tomado banho, é bom, é importante, se arrumou e veio para a igreja? A gente precisa chegar no culto público cientes do porquê estamos aqui. Do porquê estamos aqui. O mero legalismo dominical não vai resolver o problema do quarto mandamento, não. Simplesmente observar o domingo e vir para a igreja
sem o pensamento correto, não é guardar o mandamento. É quebrar o quarto mandamento, quebrar o segundo mandamento. Aliás, o terceiro mandamento. Porque você vai estar fazendo algo para Deus, quando na verdade você não queria fazer aquilo. Você queria estar em outro lugar. Você queria estar em outro local. Veja que lá em Êxodo, Deus ele ordena ao povo que se lembre de guardar este dia. O lembrar ali, não é só no sentido de pensamento, não, é de não negligenciar, não negligencie o dia do Senhor, o dia de culto a Ele. A falta deliberada por interesses próprios, porque você priorizou uma outra coisa em troca do culto, é uma negligência, é quebra do quarto mandamento. Nós devemos lembrar, galera, que nós somos um povo que vive uma contracultura. Nós vivemos dentro da cultura deste mundo, somos chamados para desenvolver a cultura de forma bíblica, de forma cristocêntrica, com a cosmovisão bíblica, mas nós vivemos numa contramão da cultura do mundo. Então, o que o mundo acha normal, o que é normativo para o mundo, não é normativo para nós. O que é normativo para nós é o que a Bíblia diz que é. Então, se a Bíblia diz que eu devo dedicar o dia do Senhor a Ele, então eu tenho que dedicar a Ele. É abrir mão dos meus interesses em prol dele. O guardar o dia do Senhor não deve ser uma atitude fria. Esse dia tem que ser um dia de deleite para nós. Tem que ser um dia em que nós declaramos que Deus é o nosso refúgio, a nossa proteção, que nós confiamos na sua provisão. E por isso estamos aqui reunidos adorando o seu nome. Outra pergunta que nós precisamos fazer é: o domingo é meu dia de clímax ou é o meu dia de colapso? Como assim? A maioria de nós aqui trabalha de segunda a sexta. Alguns trabalham aí de segunda a sábado. Outros não trabalham, mas estudam de segunda a sexta, né? Então, quando chega a sexta-feira, a gente solta nas redes sociais o hashtag sextou, né? Sextou. Né? Mas não, né? Então, geralmente, a sexta, o sábado é o dia de jantar fora, é o dia de jogar, o dia de se divertir com os amigos, bater perna no shopping, dar um rolê lá em Boa Viagem, comprar um lanche pra namorada, né? Tá caro? Né? Quando... Oi? Tá não. Vai no banco comer o dogão. Dogão ali no bar. Pode ser. Aí quando chega o sábado, né? A gente lembra daquela música lá do Cidade Negra, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Me chamou de velho toda essa porra. No mundo moderno, muitas pessoas vivem envolvidas no trabalho, nos estudos, durante os dias úteis, que acabam caindo na chamada ressaca do fim de semana. Então, chega sexta-feira, aí vai curtir, vai sair, vai jantar, e passa o sábado cheio de programação também. Quando chega no domingo, você está pilhado. Você está com preguiça, você está cansado, você está com dor de cabeça, com vontade de dormir. Aí o domingo é o dia, em vez de ser o dia do clímax do crente, aquele dia que ele está a todo vapor, porque é o dia do Senhor, acaba sendo o dia para ele recuperar as forças que ele gastou na sexta e no sábado, fora os outros dias da semana, para começar a semana novamente na segunda-feira. Então a gente acaba agindo como o povo de Israel. Em vez do domingo ser um dia
de festa, é um dia de lamento. Porque ao invés de eu estar descansando em casa, dormindo, eu tenho que chegar cedo na igreja para o culto, para IBD, para ensaiar, para fazer seja lá o que for. Isso eu falando do contexto da nossa igreja, que só tem o culto da noite. Mas a maioria das igrejas tem 2 cultos no domingo, um da manhã e um da noite. Então aí a coisa ainda complica mais. Aí é o domingo que a gente está tentando recuperar. Então o dia do Senhor passa a ser um dia de cansaço e não um dia de descanso. A gente precisa planejar com antecedência o nosso domingo. Os antigos puritanos, eles diziam que o desejo de ir ao culto no domingo não começa no sábado, mas começa na segunda-feira. Então, quando for amanhã, dia 20 de setembro, eu já tenho que me programar para o próximo domingo, dia 26. E eu tenho que trabalhar a minha semana almejando este dia, porque é o dia em que eu vou me reunir com os meus irmãos e adorar a Deus, descansar nele. Precisamos trabalhar duro de segunda a sexta e sábado, para alguns, para que no domingo a gente esteja bem para ouvir Deus falar conosco. Agora existe um outro problema também. Existem igrejas que no domingo tem uma série de programações. Tem reunião disso, reunião daquilo, ensaio disso, ensaio daquilo outro, e o que isso provoca uma sobrecarga também. Nós não podemos negligenciar o dia do Senhor, mas também nós não podemos encher o dia do Senhor de ativismo. Então, um membro acaba não participando de algum programa por causa de... não participando de alguma coisa por causa de uma série de programas que tem na igreja. Então, sem perceber, cria-se um estresse dominical na igreja. Eu tinha uma professora lá no seminário, professora Angelina, e ela dava aula na segunda-feira. E toda a aula dela, ela falava, né? Ela chamava a galera cansada, segunda-feira, trabalho e tal. Aí ela, eita, o povo tá todo mundo cansado, tá todo mundo de ressaca espiritual, né? Passa o domingo todinho trabalhando na igreja, chega aqui, tá todo mundo de ressaca espiritual. E muitas vezes é assim. A gente acorda na segunda-feira com aquela ressaca espiritual. Por quê? Porque a gente está vivendo um ativismo dentro da igreja. Não sobra tempo para nada, não sobra tempo para a gente ter comunhão com os nossos familiares. Isso é uma realidade de muitas igrejas. Então o domingo ele também não deve ser um dia de várias reuniões, de várias atividades dentro da igreja. Mas deve ser um dia de descanso para o povo. Um dia em que o povo para ouvir a exposição fiel das Escrituras. Fidelidade não é quantidade, é qualidade. É qualidade. Então não é quantas atividades tem na igreja que indicam se ela é fiel ou não. Mas sim a qualidade com que as atividades que ela tem estão sendo executadas. De que adianta eu ter no domingo reunião de jovem, reunião de criança, reunião de junior, reunião de louvor, reunião de não sei mais o quê, chá de boneca, se as pessoas estão indo só por ir? Se as pessoas estão se desgastando e chega na hora do culto, não conseguem adorar, por quê? Porque estão fadigadas do dia. Os antigos puritanos, eles chamavam o dia do Senhor da feira da alma. Isso porque na antiga Inglaterra, que é o berço do puritanismo, o dia de feira era o principal dia de negócios e atividade social. Então era o dia para você fazer os seus negócios, era o dia para você bater papo, você encontrar os seus familiares. Então artesãos, fazendeiros, mercadores vinham de todos os lugares para vender e comprar. Geralmente essas feiras eram organizadas na sexta-feira e no sábado, para que no domingo tivesse tudo organizado. Então, na compreensão, eles tinham essa compreensão de que Deus destinou o dia do Senhor para que nós pudéssemos cuidar dos negócios da nossa alma. Por isso que eles vão dizer que é a feira da alma.
Eles queriam dizer com isso que Deus nos deu este dia para que a gente pudesse conduzir os nossos negócios espirituais. Parar, ouvir a voz do Senhor, meditar, refletir, adorar a Ele. O domingo é o dia que o Senhor lhe deu para cuidar da sua alma. Se a gente está fisicamente doente, de imediato a gente procura um médico. A gente vai para uma emergência. Mas quando se trata da doença espiritual, a gente nem procura diagnóstico, quanto menos a cura. E o Senhor deu isso daí para nós, que é o dia do Senhor. Nós vivemos uma semana carregada. Metade aqui trabalha, metade aqui estuda. Quem trabalha, trabalha muitas vezes em um ambiente estressante, com gente que não é crente, com gente que vai lhe tirar a paciência. Muitas vezes vai fazer você pecar, vai fazer você se angustiar. Você levanta cedo, pega um ônibus lotado. Vocês que estudam, mesma coisa, uma sala de aula, ouvindo o professor falar, cercado de colegas que não são cristãos, tendo que lutar contra todas as tentações, todas as investidas do mundanismo. O dia do Senhor é o dia que Ele deu para a gente descansar, restaurar a nossa força espiritual para a jornada que vai começar na segunda-feira. O dia do Senhor é o grande médico dizendo: eu te darei um dia em 7 para você cuidar da sua alma, para você vir e adorar, crescer, respirar e ser nutrido pela minha palavra e seguir na caminhada. Vocês lembram quando a gente estava lendo o livro lá do Peregrino? Que o peregrino estava subindo a montanha e teve um momento lá que ele parou para descansar. É o dia do Senhor. É um dia no meio da nossa caminhada para que a gente possa descansar, recuperar as forças, relembrar aquilo que o Senhor fez por nós, está fazendo e seguir em frente. Então esse dia deve ser um dia de alegria e desejo para o crente. Sim, no domingo eu posso fazer as coisas boas que eu gosto. Eu posso ir almoçar na casa de um parente? Posso. Posso ler um livro? Posso. Posso ler a Bíblia? Devo. Posso tirar uma soneca? Pode. Não tem problema. Pode ir à praia no domingo? Pode. Desde que o momento do culto público não seja privado ou comprometido por causa disso. No domingo, a prioridade é o culto ao Senhor e não o nosso entretenimento. Então, muito cuidado com isso daí. Você quer curtir uma praia no domingo de manhã? Pode ir. Mas saiba seus limites. Você vai estar inteiro para adorar a Deus no culto de noite? Ou você vai chegar aqui, a cara toda vermelha e ficar assim? Eu não invento de ir para uma praia no domingo de manhã, porque eu me quebro todinho. Primeiro eu já pego logo insolação. Meia hora exposto ao sol, eu já fico com insolação, é sério. De noite eu já estou com febre. Eu trabalho num lugar onde você não vê sol, meu filho. Só na frente do computador. Um monte de tela de computador na sua frente. Só vejo o sol quando eu acordo de manhã e meio-dia e olho lá. Então... preciso. Esse dia eu tava vendo, a minha mochila tá transparente já. Tá fazendo abacaxi. Então não faço por quê? Porque eu sei que eu vou tá um bagaço de noite. Mas se, tipo, tranquilo, eu posso ir pra praia e domingo de noite eu vou estar com o mesmo vigor que eu acordei. Beleza. Não é proibido. A criação foi feita para que a gente pudesse desfrutar. É o dia do descanso, é o dia de você glorificar a Deus. Tá? Só que lembre-se, a prioridade é o culto a Ele. Não o nosso entretenimento. Não o nosso entretenimento. A gente precisa entender que o dia do Senhor
É dia de confiar e descansar. Só ver uma coisa aqui. Sim, um exemplo acerca disso daí. Eu não gosto muito de dar exemplos pessoais, certo? Mas, assim, uma coisa que minha mãe ela sempre fazia comigo era justamente isso daí. Domingo nós íamos para a igreja, lá na igreja que a gente fazia parte, Maceió tinha o culto, de manhã e tinha EBD. Né? E muitas vezes, meu tio, os meus primos, queriam me levar para casa de um outro tio que fica na praia, que fica lá em Guaxuma. Então, várias vezes chegava, Leda, chama Deus ir com a gente para casa do Jal, tal. Minha mãe dizia, tá, ele vai, depois da igreja. Não, mas a gente tá indo agora. Não tem problema não, depois da igreja ele vai, eu levo ele de ônibus. E vai, sempre era assim. Então, vai ter almoço lá na casa da minha avó, aniversário dela. Beleza, depois da igreja eu chego lá. Eu vou pro culto e chego lá. Então, a minha mãe, ela sempre colocava a agenda dela em submissão ao culto ao Senhor. Então, sempre que tinha alguma coisa para fazer, tá, depois do culto eu vou. Ou se, tipo, era alguma coisa de tarde, tá, vou ficar até tal hora, depois de tal hora eu vou embora porque tem culto. E ela sempre fazia isso daí. Eu cresci com isso daí. A gente precisa se programar, gente. A gente precisa se programar para a gente não comprometer o dia do Senhor. A mesma coisa quando eu estudava. Minha mãe nunca me deixou ficar em casa no domingo para estudar para a prova. Ela sempre dizia, você teve de segunda a sábado para estudar. Por que é que você acha que o domingo você vai conseguir estudar tudo o que você precisa para se dar bem na prova na segunda-feira? Tivesse estudado no sábado. Vai para a igreja, chegar, estuda. Que isso encaixa no segundo ponto que a gente vai ver agora, que entender que o dia do Senhor é um dia para se confiar e descansar nele. Devemos confiar em Cristo o suficiente para parar tudo o que estamos fazendo e descansar nele. O dia do Senhor deve ser um dia de alegria e não de melancolia. Veja como o povo de Israel pecava, lá em Amós capítulo 8, versículo 5. Amós capítulo 8, verso 5. Eita. Pega lá embaixo. Vai. Hã? Folgado não. Veja no versículo 4. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para que vendamos os cereais? E o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso, enganando com balanças desonestas, para comprarmos os pobres por dinheiro, necessitados por um par de sandália e vendermos o refúgio do trigo. O povo de Israel passou a considerar o dia do Senhor como um dia de restrição ao invés de um dia de bênção. Como um dia de melancolia ao invés de um dia de alegria. Por quê? Porque eles não podiam trabalhar, não podiam fazer isso. Que droga! Em vez de eu abrir lá e vender o meu cereal, eu tenho que estar aqui guardando o sábado, podia estar ganhando dinheiro. O domingo, para nós, deve ser uma ilha de deleite, deve ser uma ilha de deleite no meio de um oceano de obrigações. Nós vimos que a palavra sabat significa cessar, descansar. Numa sociedade agrária, como era a sociedade de Israel, era Deus dizendo, sente-se e não se preocupe com os campos, eu cuidarei deles. Vamos cuidar agora da sua alma. Para nós, no mundo moderno, Deus diz a mesma coisa. Sente-se, não se preocupe com o seu trabalho. Eu vou cuidar dele. Vamos cuidar da sua alma. Sente-se
E não se preocupe com a prova da semana. Eu vou cuidar dela, lógico, se você estudou. Tá? Se você deixou para estudar justamente no domingo, Deus não tem nada a ver com isso. Vá cuidar da sua alma. Só um ponto de curiosidade. A questão da dedicação do dia do Senhor é um negócio que ficou tão enraizado em países que tiveram uma origem protestante, como Inglaterra, Estados Unidos, que eles prezam por esse princípio do dia do Senhor. Mas eu estava me falando que no próximo domingo não tem prova, né? Pronto. Nos Estados Unidos não há concurso público no domingo. Porque eles entendem que é um dia dedicado para a religião. Diferente do nosso país aqui, que tudo se faz no domingo. Prova de concurso, prova de vestibular, tudo é no domingo. Tá? Mesma coisa na Inglaterra. Então veja, o sabate, o dia do descanso, não era um cativeiro para o povo, ao contrário. Era a imagem da liberdade. O domingo é a imagem da nossa liberdade. Imagina como era boa a notícia ali do sábado para um escravo. É a mesma coisa quando a gente olha para o calendário e vê que vai ter um feriado no meio da semana, ou numa sexta-feira. É uma alegria só. Então, para o escravo, era uma alegria quando chegava o dia do sábado. Para nós, deve ser uma alegria quando chega no dia do domingo. Não porque simplesmente a gente não vai trabalhar, até porque tem gente que trabalha. Mas é porque é um dia que a gente vai cuidar da nossa alma. É um dia que Deus preparou, desde a criação, para o cuidado com o nosso espírito. O dia do Senhor é o primeiro dia de uma nova semana. O dia do Senhor não é o dia da recreação, mas é o dia da recriação. É parar o que é necessário e abraçar aquilo que Deus nos dá. O dia do Senhor é o dia de eu chegar na igreja e perguntar que bênçãos Deus quer me dar em adoração neste dia de descanso a Ele. O que é que o Senhor quer falar ao meu coração? Quais são os anseios da minha alma para lançar e descansar nele nesse dia? Ignorar o dia do Senhor, gente, é por nossa conta e risco. Você pode achar que tudo que eu estou falando aqui é mero legalismo, é extremo demais, é por sua conta e risco. Mas é o que a Bíblia aponta. E Deus vai nos cobrar. Deus vai nos cobrar a forma como nós lidamos com o dia que é dedicado a Ele. Lembre-se que Deus fez o sabate para o homem e não o homem para o sabate. Terceiro, precisamos entender que o dia do Senhor aponta para a obra consumada de Cristo e para o novo céu e a nova terra. Nós guardamos o sabate ao descansarmos na obra consumada de Cristo. Abra aí comigo, Hebreus capítulo 4. Versículo 8. Vamos lá, versículo 3, primeiro. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqui o autor da carta aos Hebreus, ele está lembrando do episódio lá do deserto. Quando Moisés, ele manda os espias olharem a terra, os espias voltam com as notícias, e apenas 2 creem que iriam conquistar a terra, Josué e Caleb. Os outros, não, tem muito gigante, não, tem isso, tem aquilo outro, não vai não. Então a galera começou a descrer naquilo dali. Então Deus, na sua ira, disse: essa geração não vai entrar na Canaã. Eles vão morrer aqui no deserto. Só a geração deles é que vão entrar, junto com Josué e Caleb. Moisés também não entrou, ele só pôde ver.
Então, é justamente isso daqui. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quem são estes agora que creem? Nós. E no que nós cremos? Na obra consumada de Jesus. No sacrifício dele. Aí, versículo 8. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus descansou das suas. Do que o autor de Hebreus está falando quando ele fala que resta um descanso sabático para o povo? Ele está dizendo que o dia do Senhor, o dia que nós nos reunimos em culto, é um dia que aponta para o descanso futuro. Quando Cristo voltar e levar a igreja para morar com ele, será o nosso descanso sabático por toda a eternidade. Não é que no céu a gente vai ficar vivendo uma vida de ócio, tá, gente? Tem gente que pensa que no céu, na Nova Jerusalém, a gente vai ficar de perna cruzada, sem fazer nada, né? Não. Não. Provavelmente iremos trabalhar. Eu achei que a gente estava. Ficar cantando louvores com os anjos, né? Olhando para a cara do outro por toda a eternidade. Não, ia ter um momento de comida. De comida, né? Porque tem que falar da boda dos cordeiros. E sentar um pouquinho, ficar lá, sabe? Essa aqui não é aquelas imagens que muito jogar, que as imagens da coisa do leão. É. Passeada de rio. Passear no rio. Não. Novo céu e a nova terra será uma terra restaurada. A diferença é que não vai haver pecado, né? O equilíbrio e a harmonia da criação será restaurada. Então, aquelas fotos ali dos testemunhos de Jeová tem um fundo de verdade, ele vai poder chegar perto de um leão, ele não vai comer a gente, tá? Será muito legal. Me informando, vou abrir na boca assim, ó. Né? Mas o trabalho é como? Você como? Não sei como vai se dar o trabalho. Não sei como vai se dar. Pô, é uma cagada do Tem autores que defendem que os 3 mandatos culturais vão Isso, vão permanecer. social, espiritual e o Cultural, exato. Tem autores que eles defendem muito isso, e são argumentos que biblicamente tem base. Uhum, exato. Porque foi algo que foi estabelecido pelo próprio Deus, então só isso bastaria para que você... Exatamente. Porque, percebam, se não tivesse acontecido a queda, nós hoje estaríamos vivendo uma vida sem pecado, desenvolvendo todos esses 3 mandatos, o cultural, o espiritual e o social. Tá entendendo? Então, provavelmente na Nova Jerusalém nós iremos continuar vivendo esses mandatos aí, o cultural, o social e o espiritual, só que sem o efeito do pecado. Então a gente vai poder trabalhar sem lamentar, né, sem se fadigar, sem chefe chato, sem colega de trabalho chato. Né? Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas eu acho que a segunda geração de Eva, a outra geração não comeu fruto. É uma suposição, é uma hipótese. Então veja, resta esse descanso para nós. Então o dia do domingo é um dia para a gente celebrar isso que vai acontecer no futuro. Do mesmo modo que a Santa Ceia ela aponta para a obra que Cristo fez no passado e para aquilo que ele vai fazer no futuro, porque toda vez que comeres e beberes, façam isso em memória de mim, até o dia que eu venha. Então a ceia ela aponta para o passado e ela aponta para o futuro. O dia do Senhor aponta para o passado e aponta para o futuro. Deus nos libertou e nos deu um dia de descanso. Então, na Nova Jerusalém será o nosso dia o nosso grande sabate, né? Deus ele
Deus ele deu descanso ao seu povo de forma graciosa. A maneira mais importante com a qual a gente observa o dia do Senhor é parando todos os nossos trabalhos pecaminosos, falhos e confiando somente em Cristo para a nossa salvação. Concluindo aqui, ainda devemos obedecer o quarto mandamento? Sim, devemos. Jesus é enfático quando ele fala que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas veio cumpri-lo. Então nós obedecemos ao mandamento. Obedecemos ao mandamento, reconhecendo que Jesus transformou ele. Cristo nos dá a substância do mandamento e não a sombra. O princípio do sábado, do descanso, desde a criação até Êxodo e até o dia do Senhor, sempre apontou na direção da confiança e do descanso que as nossas almas têm em Cristo. O descanso sabático é fazer Jesus o centro de quem somos. Planejamos o nosso sabático com atividades familiares, com adoração, com recreação, com obras de necessidade e obras de misericórdia. Um dia dentre 7 deve ser separado para o culto. Aí eu volto à pergunta lá do começo. Para você, qual é a importância do dia do Senhor? Qual é a importância de você estar aqui hoje? É só para cumprir a agenda? É só para cumprir uma tabela? Eu me lembro de uma igreja que eu fiz parte e eu fiz essa mesma pergunta para os jovens. Só que na ocasião eu pedi que eles me respondessem. Aí todo mundo veio com aquela resposta pronta, né? Não, estou aqui para adorar a Deus, não, estou aprendendo a palavra do Senhor. Eu disse, vamos parar de palhaçar. Vamos ser sinceros. Por que vocês estão aqui? Pode falar. Não, eu vim porque minha mãe mandou. Não, eu vim porque eu vou tocar, porque eu vou cantar. E a galera começou. Eu vim porque minha mãe me obriga a vir, mas eu queria estar dormindo em casa. Ficar acontecendo a semana todinha, ter que agora ser no domingo para vir para a igreja, pronto. E a culpa é da mãe. Da mãe. Vai saber. Aí o outro, não, eu vim porque tem um momento de louvor, então tem que tocar bateria e tal. E assim foi. Não. É porque baterista geralmente é complicado. Tá ligado? Conseguir um baterista crente é graça. Parece que é, sei lá, né? Um tipo de... Desde os 15 anos. Eu tenho 33 anos. Desde os 15, eu participo de grupo de música da igreja. O integrante que mais dava trabalho nesses grupos era o bendito do baterista, meu. Nunca vi uma raça. É uma raça para dar trabalho, velho. Mas aqui tem uns crentes ainda. Mas é sério. Eu não sei o que é não. Eu não sei o que é não. Eu não sei se tanto barulho começa a afetar o juízo. Acho que é isso mesmo. Entendeu? Tanto marretar ali, mas realmente era... E geralmente o baterista era sempre o mais namorador da igreja. Né? Era sempre o mais namorador da igreja, era o que dava mais trabalho. Então assim, a galera começou a falar. Eles foram sinceros. Então comecei a trabalhar com eles a questão do culto. Precisamos avaliar qual é a minha motivação de guardar o dia do Senhor. Eu entendo realmente que é um dia importante para mim, porque é um dia que eu vou ser alimentado pela palavra. É um dia que eu vou poder comungar com meus irmãos. Eu vou poder trocar ideia, eu vou poder rever aquela pessoa. É um dia que eu sei que a minha alma vai ser restaurada de todo o cansaço que eu passei durante a semana, de toda a tristeza, de toda a mágoa, de toda a ira que eu tive durante a semana.
Ou é só mais um dia de enfado porque eu tenho N programações na igreja, ou porque eu tenho que ir por ir, ou eu estou aqui só o corpo presente, mas o espírito está longe. Precisamos tomar cuidado porque uma coisa que o Senhor condenou em Israel foi que este povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe. A gente pode estar aqui no domingo, mas o nosso coração pode estar no shopping, na praia, na cama, na Netflix, no Instagram, na prova que eu vou fazer amanhã, na bronca do trabalho que eu tenho que resolver amanhã. Esse não é um dia para pensarmos nisso. É um dia para a gente lançar diante dele e descansar nele, confiando que ele vai fazer o melhor para nós. Então, Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, acerca do dia do Senhor, do dia do descanso. Esse dia é para ser lembrado. Ou seja, não podemos negligenciar por questões egoístas. É um dia para ser destacado. Eu não posso comprometer este dia do Senhor por nada. Lógico, salvo as exceções. Está doente, trabalho, gente que trabalha de escala, que tem que trabalhar de domingo a domingo, trabalha 2 domingos para folgar um. Eu já passei 5 meses sem cear, quando eu trabalhava no shopping. E eu pedi para o pastor esperar eu chegar para eu poder cear. Eu estava dando mais. 5 meses sem cear. Eu trabalhei em supermercado lá em Maceió. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Primeiro, pelo fato do supermercado. Trabalhava na frente de caixa. E segundo, porque eu trabalhava num horário muito legal. Trabalhava de 5h30 da tarde até as 2 horas da madrugada. Quando eu chegava, porque era no Oeste, era 24 horas. Aí, quando eu chegava em casa, já era 5 da manhã, 6 da manhã, porque eu tinha que esperar a van levar a turma que largava de 1 para depois chegar e pegar a turma que largava de 2 e levar em casa. E todo mundo morava em um lugar muito, assim, era caminho, né? Para não dizer o contrário. Tipo, se fosse trazer para o contexto daqui, um morava na Ibiribeira, outro morava em Rio Doce, outro morava no Janga, outro morava em Camaragibe, era assim. Então foi muito ruim. Por quê? Porque eu não tinha tempo de ir para a igreja. É horrível, é verdade. Então eu acho que foi os 2 anos da minha vida assim. Até porque lá na antiga igreja que eu fazia parte, o sábado era o sábado todo de ensaio. Então eu passava quase o sábado todo na igreja. Quando chegava no domingo, tinha a EBD de manhã. Depois da EBD de manhã, tinha o ensaio do coral. E depois, se tivesse alguma coisa, a gente tinha que ajudar. Aí eu ia para casa. Quando eu chegava em casa, eu só fazia almoçar, eu acho que eu começava a cutucar minha mãe e descansava. E depois, a união que tinha lá dos jovens, culto. Então, até a minha mãe mesmo falava assim, era o contrário. Pega a cama, leva a cama. Pega a cama e leva para a igreja. Vocês vão viver na igreja. Era bem assim. Então, é um dia para ser destacado, gente. Não é um dia qualquer, não. É um dia especial para nós. Entre 7, trabalhar 6, descansar 1. É o dia de ajudar o próximo. Inclusive, ajudar o próximo a ter um dia de descanso. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os ativismos dentro da igreja no dia de domingo. E é um dia que é exigido que a gente cumpra, porque o Senhor é quem exige, Ele é o Criador. Então, vamos desenvolver uma consciência bíblica acerca do dia do Senhor. Perguntas? Entenderam a questão do 4º mandamento, do dia do sábado? Que o princípio não é o dia da semana, literalmente falando, mas o princípio espiritual por trás deste dia. Entenderam que o fato de adorarmos no domingo foi um entendimento que a igreja teve acerca do que o sábado apontava. Teve um dia que eu faltei domingo, porque eu fui numa onda.
assistir o Santa jogando. Aí eu cheguei tarde, Por isso que continua na série. Pecou e fez o quê? mas nesse domingo ele ganhou. Aí eu cheguei tarde em casa, fiquei tão triste. E levei uma bronca. Aqui proibido essa vida. Vai sair no domingo. Ai, meu Deus. Bom, há quem diga que você pecou 2 vezes, né? Pecou porque não foi para a igreja no domingo e pecou porque ainda fazia o jogo do Santa, né? Mas é claro que me chamou. Eu tava 3 vezes. Vou botar no pior, beleza? Tu lembra? Não. Não, né? Lembra assim de foto. Também. Eu sei que muitas vezes, gente, a gente vê numa situação assim de aparente conflito, né? Porque tipo, fulano vai fazer aniversário, vai fazer no domingo, de noite. Você tem consideração por fulano, tá? Às vezes é um parente, sei lá o quê. Só que a gente precisa entender que o nosso principal compromisso é com Deus. É com Deus. E a gente tem que lembrar das palavras de Jesus. Se alguém ama mais a sua mãe, o seu pai, seu marido, sua esposa, seus filhos, mais do que a mim, isso não é digno de ser meu discípulo. Não é digno de ser meu discípulo. Então, o dia do Senhor é um dia de sacrifício. É um dia que nós sacrificamos N coisas. Pega, por exemplo, o Miro que trabalha, tu também trabalha de sábado, né? Thalita também. Bia também. Então, você tem 4 pessoas que trabalham de segunda a sábado aqui. Então, o domingo seria um dia de quê? Dormir até tarde, dar aquela limpada na casa, pegar uma praia. Tem como não? Ou eu vim pra casa ou eu vou pra casa. Tem como não? Então, veja que o dia do Senhor é um dia de sacrifício. É um dia em que a gente mata as nossas vontades, os nossos desejos, para poder agradar ao Senhor. Para poder dedicar esse dia em adoração e devoção a Ele, sabendo que Ele é a coisa mais valorosa, mais preciosa do universo. A glória e a presença de Deus é aquilo que há de mais precioso no universo. E o dia do Senhor nos proporciona este ambiente de poder buscar e desfrutar da glória dele. Beleza? Próxima aula, nós vamos estudar o 5º mandamento. Então vamos entrar finalmente na lição 11. Vamos entrar na lição 11, tá? Honra pai e mãe, o tão conhecido mandamento com promessa. Vamos entender o que é esta promessa aí do 5º mandamento, o que significa honrar pai e mãe e se há limites para a obediência ao pai e à mãe. Beleza? Então vamos orar para a gente encerrar? Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque podemos nos reunir neste dia para aprendermos mais sobre o teu dia. O dia que o Senhor estabeleceu desde a criação para que a gente pudesse estar juntos em adoração. Um dia que o Senhor estabeleceu para que a gente pudesse cuidar da nossa alma. Um dia que o Senhor estabeleceu para que o Senhor pudesse cuidar da nossa alma. Um dia que o Senhor estabeleceu para nos lembrar de que um dia nós iremos ter um descanso sabático por toda a eternidade, desfrutando da tua presença. Senhor, nós pedimos que o Senhor possa colocar na nossa mente, no nosso coração, a importância do teu dia, Senhor. Se por acaso algum de nós aqui tem vindo aos domingos ou veio hoje por mera obrigação, porque tinha um trabalho a fazer, que o Senhor possa nos perdoar. Que teu Espírito Santo possa transformar esse nosso entendimento. Que seja um dia de deleite, Senhor, não um dia de
de enfado, de cansaço. Que seja um dia de alegria. Quando o domingo raiar, a gente possa realmente dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nos abençoa, nos ajuda a poder cumprir de forma íntegra o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamento, Senhor. Sabemos que não é fácil por causa da nossa natureza pecaminosa. Sabemos que não é fácil também por conta dos atrativos que a nossa juventude tem em relação a entretenimentos. Mas sabemos que a melhor porção das nossas vidas é estar diante de Ti, ouvindo a Tua palavra e glorificando o Teu nome. Que o Senhor possa conduzir o culto logo mais, que a Tua palavra fale aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Então, estudem no sábado para não ter que estudar.